pessoas? We can go on together with suspicious minds. Isso mesmo, essa semana a gente tá totalmente musical aqui no canal para comemorar o vídeo número 100 daqui. Então, gente, seguinte, vamos falar de Elvis, a cinebiografia que não é igual a nada que você já viu. Quer saber mais? Quer saber por que essa cinebiografia é diferente de tudo que você já viu? Então vem comigo! You're caught in a trap. É isso aí mesmo, galera, hoje tá demais, que Elvis realmente é um dos meus artistas favoritos de todos os tempos. Mas antes da gente entrar aqui no nosso vídeo, deixo aí o meu convite para você se inscrever no canal, para você também curtir esse vídeo, mandar para mais pessoas, porque tem muita coisa bacana aqui de cultura pop e também de música. Vamos ver se a gente consegue trazer música para esse canal, porque, cara, demais, Elvis é espetacular. Elvis, a cinebiografia do grande artista, do rei do rock, chegou aos cinemas pela direção de Baz Luhrmann, com atuações de Austin Butler e também, claro, do espetacular e grande Tom Hanks como empresário dele, né? Então, é muito bacana, uma cinebiografia, como eu falei para vocês, bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas eu vou contar para vocês por que isso é diferente. Galera, é o seguinte, primeiro o Austin Butler como Elvis ficou super bacana. Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Ele tá muito parecido com Elvis mesmo. Lógico que, assim, fisicamente eu nem acho que ele seja tão parecido com o artista, com o rei do rock. Não acho que ele seja tão parecido assim, mas a caracterização dele e a interpretação, especialmente a voz, como ele impôs a voz ali, ficou muito parecido com o Elvis, ficou muito bacana. E o Tom Hanks, como empresário dele, como o Tom Parker, também rouba a cena. Então, são coisas muito bacanas ali naquele filme que trouxeram ali uma caracterização super legal. Mas uma coisa que é muito diferente das cinebiografias aí que a gente está acostumado a ver é que, diferente dos filmes que a gente vê lá atrás, que são filmes que são mais documentais, que eles vão aos pouquinhos trazendo as informações, aqui a gente tem um corte muito rápido e um corte com uma edição muito parecida, por exemplo, com Miss Marvel. Então a gente tem toda a parte de edição, toda a parte visual, a parte gráfica que a gente tem ali, muito parecida, batendo especialmente com a música do Elvis. Então tem essa mescla de uma música que é a música do Elvis com uma música contemporânea, especialmente com o hip hop. E aí que vem o grande lance dessa cinebiografia aqui. Eles fazem uma grande referência, eles apresentam uma coisa que o grande público, lógico, quem conhece de música, quem já é mais conhecedor de música sabe disso, mas para o público em geral, conhecer e saber da influência que o Elvis teve da música negra norte-americana, tanto do blues quanto do jazz, e toda aquela influência também da música gospel, que aparece logo as primeiras cenas aqui, dele indo na igreja, ele vendo um culto acontecendo e ele tem essa influência da música religiosa também norte-americana. Então isso é muito bacana, fazer essa influência, e nessa cinebiografia a gente vê muito isso, a gente vê muito esse debate racial, apresentar aquele momento que era um momento de segregação. Lógico que aí tiveram algumas liberdades poéticas ali, alguns espaços, algumas lacunas que foram preenchidas que a gente não tem bem certeza se realmente aconteceu daquela forma. E nesse meio aí eles conseguem preencher essas lacunas com músicas que são músicas atuais com o hip hop. Então, muitas cenas a gente tem o hip hop mesclado com a música do Elvis, trazendo aí essa sinergia, essa influência da música negra norte-americana na música do Elvis. Muito, muito, muito bacana. E com isso você traz um público diferente. Não só aquele cara, o cara na minha idade, que eu, por exemplo, quando nasci o Elvis já havia falecido, mas que eu tive influência por conta do meu pai, né? Os meus
meus pais, na verdade, muito fãs de Elvis, né? Então a minha grande influência foi por conta deles, de repente eu, uma pessoa mais velha, me identificar por conta da música e de todo aquele contexto, mas também a galera mais nova que não conhece, talvez não tenha tanto conhecimento da obra do Elvis, mas por conta do hip hop fazer essa ponte muito, 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 muito bacana. A gente vê essa mescla junto com a edição, que é uma edição trazendo um humor bem bacana ali também. Outro ponto positivo aqui que a gente não pode tirar é o Tom Hanks como empresário, ou como o Tom Parker, ele traz um peso para o personagem, porque na verdade é um grande, a gente sabe da história, a história real é que realmente ele se aproveitou do Elvis, ele foi uma péssima influência, ali ele ganhava 50% de tudo que o Elvis fazia, e ele praticamente minou o Elvis em vários contratos ali, em várias situações ali, para que o Elvis ele tivesse que cantar e ele tivesse que estar preso a ele dentro de um contrato. Ele era uma pessoa que estava ilegal nos Estados Unidos, e tem toda essa discussão aí também, que é uma discussão também social, eles não entram em detalhes ali do que realmente aconteceu com esse Tom Parker, mas que também foi comprovado, né, mais pra frente, o próprio filme apresenta isso, que realmente ele teve condutas ali que não foram muito bacanas junto ao Elvis. Então são pontos positivos aí no filme. E outro ponto muito positivo que a gente tem é justamente as músicas que foram escolhidas para compor essa cinebiografia. Então as músicas do Elvis que estão presentes ali são músicas clássicas que a gente conhece e músicas que talvez não sejam nem tão conhecidas assim, mas que tiveram papéis importantes na vida do Elvis e na carreira dele. Então isso também ficou fantástico, ficou muito bacana. Todo o visual, a fotografia do filme é muito bem feita. Mas como eu sempre falo para vocês, nem tudo são flores, nem todos os filmes só tem pontos positivos, a gente tem aqui alguns pontos negativos, e até é contraditório falar, mas um dos pontos negativos é justamente a edição. Essa edição rápida, essa edição que traz o pessoal mais novo, acaba sendo um problema, porque por muitas vezes você tem cortes na música do Elvis e você acaba não tendo a construção dessas músicas. Uma coisa que é muito típica, que é mais ou menos aquela receitinha de bolo de cinebiografia, que é realmente você ter aquele processo criativo do artista para ele poder chegar numa determinada canção. Isso daí a gente tem muito forte, por exemplo, recentemente no Bohemian Rhapsody lá do Queen, em que tem ali toda a parte de construção de algumas das canções mais emblemáticas do Queen, e assim a gente tem vários outros exemplos, o filme do Cazuza, o filme brasileiro, né? Então a gente tem vários exemplos aí dessa construção, e aqui a gente não vê isso, a gente vê muito pouco, mas muito, 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 muito pouco mesmo. Então a edição rápida, ela traz um público mais novo, mas decepciona, por exemplo, um público um pouquinho mais velho, como é o meu caso, que queria ver um pouquinho mais dessas músicas. Então as músicas, elas se misturam, e você gostaria de ver House Rock lá, de House Rock, eu queria ver um pouquinho mais ela tocada, ela ali performada, e você acaba não vendo muito isso. Você vê alguns flashes ali, tudo muito rápido, então isso acaba sendo um problema. Outro problema para mim esse filme tem mais de 2h30 de duração. Eu digo que acaba sendo um problema porque se você pegar o público mais jovem, para você cativar a atenção deles em 2h30 com um filme que está contando a história, não é um filme, não é um arco, não está emendando em nenhum multiverso, nem nada, então é difícil você fazer com que essa pessoa ela tenha esse interesse por 2h30. E para uma pessoa mais velha, de repente uma pessoa como minha mãe, ou como meu pai, ou pessoas que são mais velhas, que têm mais dificuldade em ficar mais tempo dentro de uma sala de cinema, também acabam sofrendo com essas mais de 2h30 de filme. Então eu acho que poderia sim cortar um tempinho ali, deixar um pouco mais ágil e mais direto ao ponto, de repente ficaria mais fácil de assistir. E o último ponto que me incomoda, e incomoda mesmo, chega no final do filme e você fica um pouco incomodado, é que o filme ele é todo narrado pela perspectiva do Tom Parker contando a história do Elvis. Então ele está narrando, contando a história, dizendo que quem foi o Elvis, foi ele que descobriu o Elvis e foi ele que trouxe o Elvis para o mundo.
Só que esse foco ele fica tão grande, mas tão grande no Tom Parker, que tem horas que você começa a pensar que o filme não é do Elvis, mas sim do Tom. E isso incomoda, porque você acaba tirando um pouquinho do brilho do Elvis. Aqui é um spoiler pequenininho e tal, para quem não assistiu o filme não vai fazer a menor diferença, porque aqui a história do Elvis, basicamente todo mundo conhece, mas é legal porque apresenta alguns outros elementos. Mas, por exemplo, no momento que eles vão apresentar a música Suspicious Minds, que na minha honesta opinião é uma das melhores músicas do Elvis e uma das melhores músicas ever, que eu adoro mesmo, Suspicious Minds, que você espera, que é aquela apresentação emblemática que a gente tem do Elvis, ele vestido de branco, que ele tá no hotel e que ele performa, nossa, absurda aquela música, e que você quer, cara, eu quero ver um clipe dentro do filme mesmo. Qual o problema, né? A gente tem filmes aí que são musicais, eu quero ver um clipe, eu quero ver do começo ao fim. Tem a negociação do Tom com o dono do hotel ali, para o cara que ele deve uma grana e tal. E, cara, quebra um pouco aquele momento que você quer se emocionar, que fala, eu estava preparado, eu quero nessa música chorar. Eu não chorei porque justamente eles quebraram com essa negociação. Então, esse tipo de coisa, eu acho que eles deveriam ter tido um pouquinho mais de cuidado, porque realmente chega ali, dá uma quebrada de tom, você, caramba, eu quero essas Suspicious Minds, eu quero cantar, eu quero estar aqui berrando dentro do cinema, e não foi o que aconteceu. Como tem aquela negociação ali no meio, e isso não é uma vez só, são várias vezes em que isso acontece, e isso também acaba quebrando um pouco o ritmo. Fora, galera, que tem muita liberdade aqui, existem algumas coisas da história do Elvis que foram alteradas ali, né? Não vou contar tudo, né? Mas existem algumas coisas ali que não são realmente o que aconteceu, né? Só uma coisa que eu vou colocar aqui bem rapidinho, né? Spoilerzinho bem pequeno, mas, por exemplo, a amizade que ele tem com o B.B. King, na verdade, ele não tinha uma amizade como foi apresentado no filme. Eles eram conhecidos, o B.B. King e o Elvis, eles eram conhecidos, mas eles não tinham aquela amizade que é apresentada no filme. Não é uma coisa que me incomoda, é para compor a obra também. Eu acho que não tem que ser 100% fidedigno, até porque não é um documentário. Se você quiser saber a história do Elvis, quero saber a história do Elvis, assista um documentário, leia uma biografia, né? Então, eu acho que é um pouco diferente. Essa é uma obra cinebiográfica, mas de ficção ainda, né? Então, um lance de entretenimento. E das contas, galera, eu achei, apesar de todos os problemas que Elvis, né, apresenta, eu achei fantástico, achei um filme muito bom, especialmente como eu falei para vocês, porque Elvis, para mim, é um dos artistas mais fantásticos que a gente já viu aí. Não sei se repetirá uma pessoa tão performática e tão talentosa quanto o Elvis na história do rock ou na história da música. Então eu achei fantástico, achei muito bacana, as interpretações foram muito boas, achei um filme com corte interessante, apesar de um problema aqui e um problema ali, achei muito bacana e assim, muito legal, e traz para mim todo aquele aconchego da música do Elvis. Esse daqui é praticamente um presente de Dia dos Pais adiantado aí pro meu pai, né? Porque ele era muito fã e eu sou fã do Elvis por conta do meu pai e da minha mãe. Minha esposa também, que é muito fã também de Elvis, né? Então, muito bom, muito bacana, muito legal a gente ver isso. A avó dela também era muito fã também de Elvis. Então, é um presente aí para todo mundo que é fã desse artista, que é absurdo. E também um presente para o meu doguinho que se chama Elvis, o rei do rock. E você, meu amigo, você gosta de Elvis, você gosta de música, você gosta de cinebiografias, gostaria de ver mais vídeos como esse, falando de artistas com incursões aí no mundo cinematográfico? Deixa aí nos comentários, conversa aí comigo, e se você puder, assista esse filme, que é um filme super bacana. Vá numa sala de cinema que tem uma tela bem grande, com um som bem bacana, porque as músicas são espetaculares. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vídeo número 100, muito obrigado por todo esse tempo, e we can go on together with Suspicious Minds. E a gente tá de volta na semana que vem. Valeu, abraço e fui!